Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos do Valdemir. Sejam muito bem-vindos à terceira aula do Conhecendo os Invertebrados. Hoje a gente vai abordar o assunto do filo Cnidaria, tá? Que a gente já comentou um pouquinho sobre ele e hoje a gente vai falar só dele de forma bem específica. Vocês vão reparar que eles são bem diferentes das esponjas, assim, não tão diferentes, mas trazem várias novidades evolutivas, tá? Que vocês não viram no grupo das esponjas. Então vamos aí definir a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, tá? Cnidário significa urticante, e essa vai ser uma característica bem assim específica desses animais, tá? Eu desenhei até aqui uma água-viva para vocês, para ficar bonitinho. Algumas características gerais. Eles são aquáticos. Todos os cnidários são aquáticos, tá, gente? Eu falei lá na primeira aula que a maioria era aquático, mas eu me confundi, tá? Eu queria dizer que a maioria é marinha. Assim como as esponjas, a maioria também é marinha, mas eles são todos aquáticos, ok? Tanto as esponjas quanto os cnidários, que é o que a gente vai estar abordando hoje. Outra característica é que agora esses animais são de vida livre. Nem todos os cnidários vão ser de vida livre. A gente vai ver que tem alguns que ficam fixos no substrato igual as esponjas. Mas nós temos agora animais de vida livre também, como as próprias águas-vivas, que vocês já devem ter visto por aí, alguma notícia, alguma coisa relacionada a elas, né? Que elas são de vida livre, elas ficam nadando. A simetria desses animais pode ser radial ou assimétricos, tá? Eles também podem não ter nenhuma simetria, no caso dos assimétricos, mas quando tiver alguma simetria, vai ser radial, tá? No caso dos cnidários, a maioria vai ser radial. E agora, uma outra novidade. Esses animais, eles são diblásticos. O que significa eu falar que eles são diblásticos? Lembra que as esponjas, elas não tinham tecido, né? Não possuíam tecido verdadeiro. Aqui, os cnidários vão ser diblásticos, ou seja, eles possuem 2 folhetos embrionários, que vão dar origem a tecidos verdadeiros. Esses folhetos embrionários que os cnidários possuem são a ectoderme e a endoderme, tá? A gente vai ver depois o que a ectoderme vai dar origem e o que a endoderme vai dar origem. Eles são acelomados para alguns autores. Por que para alguns autores? Gente, normalmente essa classificação de animal celomado, pseudocelomado ou acelomado é dado para animais que são triblásticos, tá? Que tem 3 folhetos embrionários. No caso dos cnidários, eles possuem só 2 folhetos embrionários. Que foi o que eu acabei de falar. Então, a maioria dos autores não vai considerar eles como celomados, entendeu? Eles não vão entrar dentro dessa característica não, mas só para vocês saberem que alguns consideram acelomados. E agora também esses animais vão possuir um sistema nervoso difuso. Se eles possuem folheto embrionário, esse folheto embrionário vai dar origem a um tecido verdadeiro. Então eles vão estar possuindo um sistema nervoso difuso. As poríferas, né, as esponjas, elas não possuem nenhum tipo de sistema nervoso, lembra? Não possuem isso. Aqui, Cnidaria vai ter sistema nervoso, um sistema nervoso difuso, ou seja, espalhado ao longo do corpo dela, tá? Não vai ter o processo de cefalização, lembra lá que a gente comentou das células nervosas e os órgãos sensoriais se agrupando na região cefálica. E aqui não vai ter isso, tá? Vai ser um sistema nervoso difuso por todo o corpo dela, tá? E o sistema digestório incompleto. Vai ter um sistema digestório aqui também. Só que vai ser incompleto por quê? Porque ela só vai possuir uma cavidade, tá? A mesma cavidade que serve para ser a boca, para estar ingerindo o alimento, vai ser também o local por onde ela vai expelir as excreções, tá? Não vai ter um ânus, igual no caso dos animais que tem o sistema digestório completo, ela tem incompleto, tá? E nesses animais, a digestão ocorre tanto intracelular como extracelular. Novamente voltando para comparar, as esponjas só acontece o tipo de digestão intracelular, lembra lá que elas não têm sistema. Já na Cnidaria vai ser intra e extracelular, tá bom? A gente vai ver onde que essa digestão extracelular acontece, tá? Como que ela vai capturar esses alimentos, porque agora, lembrando, esses animais não são todos césseis, tá? Eles vão se locomover, a maioria deles. Se eles se locomovem, eles vão conseguir caçar o seu próprio alimento. E como que eles vão fazer essa digestão, agora que eles têm um sistema digestório? A gente vai estar vendo isso.
E uma coisa importante para vocês se lembrarem sobre os quinidários é que eles possuem um esqueleto hidrostático. O que isso quer dizer? O corpo da água-viva, por exemplo, gente, é cerca de 90 a 95% de água, tá? Isso é muita água. Então, o esqueleto dela vai ser formado por água. Vai ser assim que ela vai conseguir se locomover e manter a estruturação do seu corpo, tá? E a gente vai ver algumas características agora das células delas, desses animais, e os tipos de animais que a gente pode ter no quinidário, as formas do corpo deles, ok? Pessoal, nesse momento eu achei mais interessante mostrar o quadro pra vocês do que vocês ficarem olhando pra mim, pra vocês entenderem, tá? O que eu vou explicar agora. Vamos começar pela célula principal dos animais desse filo. A célula principal deles vai receber o nome de quinidócitos, tá? Lembra lá que das esponjas, o nome da célula principal era coanócito. Aqui a gente vai chamar de quinidócitos ou quinidoblastos, tá? Dá na mesma. Essas células, elas vão ser responsáveis por ter uma toxina que elas podem inocular em outros animais. Então, vão ser essas células que vão causar aquela sensação de urticante, de queimação, se caso você encoste num tentáculo de uma água-viva, por exemplo, tá? Esses animais, eles utilizam dessas células para caçar. Ou para defesa também, né? No caso, se alguém for caçar elas, elas vão se defender. E normalmente é o que acontece nos acidentes de praia, tá? Elas não estão tentando caçar ninguém, mas elas estão se defendendo. Então, essas vão ser as células responsáveis por isso, tá? Os quinidócitos. E ali do lado do quadro, eu trouxe os dois exemplos de tipos morfológicos desses animais que eu falei que eu ia estar trazendo, tá? A gente divide em dois tipos. O primeiro que vocês estão vendo aí, que parece uma água-viva, né? É o tipo medusa, tá? Esses animais, eles são de vida livre, então eles ficam nadando livremente. E o segundo, vocês estão vendo que ele tá fixo ali, né? Tentei desenhar um substrato para vocês. Aquele segundo a gente chama de pólipo, tá? Pólipo é o tipo de quinidário que vai ter a vida séssil. E a medusa vai ter a vida livre. Ok? Então, essas são as duas classificações. E ali eu dividi os tecidos. Lembra que eu falei? Quinidária agora tem tecido, verdadeiro. Eu dividi esses tecidos para mostrar para vocês. Eu vou aproximar um pouquinho. O primeiro tecido que a gente vai ver aqui, do lado de fora, né, mais externo, a esses animais, é chamado de epiderme, tá? É esse revestimento aqui, mais do lado de fora, tanto nos pólipos quanto na medusa. Isso é igual, tá? Não difere. Aí, depois da epiderme, a gente vai ter um segundo tecido aqui, tá vendo que eu desenhei em preto, que a gente vai chamar de mesogleia, tá? Mesogleia é esse tecido aqui. E mais interno, tá? Nessa parte que eu desenhei de azul, nos dois aqui, a gente vai ter a gastroderme, tá? Que é um tecido bem mais interno. Então, só pra macete pra vocês, tá? Epiderme, vocês lembram de pele, tá, gente? É o mais externo possível. Mesogleia, lembra de meio, tá? Tá no meio da epiderme e da gastroderme. E a gastroderme, vocês lembram que vai ser onde vai acontecer a digestão, tá? A digestão extracelular vai acontecer aqui, dentro da gastroderme. Então, vai ser uma parte mais interna desses animais, ok? Para diferenciar também, gente, os pólipos, eles possuem a boca aqui em cima, tá? Aqui, na verdade, era para ter outro tentáculo, mas é como se tivesse cortado aqui para vocês conseguirem ver. Aqui, os pólipos vão ter a boca em cima. Por quê? Porque eles vão estar presos a um substrato, né? Então, a boca deles tem que ser aqui em cima. Já no caso das águas-vivas, a boca, ela tá escondida, tá? Ela tá aqui embaixo. Porque ela é um animal de vida livre e ela vai agarrar a presa com os tentáculos, vai usar os tentáculos para agarrar a presa e vai puxar a presa até a região da boca, puxando aí para a gastroderme, aonde vai acontecer a digestão extracelular e depois a intracelular, beleza? Então, é isso, tá? E só para lembra que eu falei que tem 2 folhetos embrionários nesses animais, eles não têm 3, eles são diblásticos. O folheto do tipo ectoderme vai dar origem à epiderme, que é essa camada mais externa, e a mesogleia. E o folheto chamado endoderme, que é o mais interno, vai dar origem à gastroderme. É o mais interno, mais externo não, né, gente? Mas o folheto do tipo endoderme, normalmente ele origina os tecidos mais internos. E ectoderme, os tecidos mais externos. Beleza? Só para ficar claro para vocês,
Essa parte em azul, que eu tô chamando de gastroderme, a gente também chama de cavidade gastrovascular, tá? Que é onde vai acontecer aí a digestão desses animais. E eu falei dos tentáculos só nos cnidários do tipo medusa, mas isso aqui, nos cnidários do tipo pólipo, também é chamado de tentáculo, tá? Só pra vocês saberem. Agora a gente vai ver os tipos celulares que estão presentes em cada tecido, tá bom? Vamos ver na epiderme primeiro. A gente vai ter na epiderme células mioepiteliais epidérmicas. Mioepiteliais, lembra mio é de miócitos, tá? São células que vão fazer um papel muscular, então elas estão ligadas com contração. E também estão no revestimento, tá? Já que são células mioepiteliais epidérmicas, estão ali revestindo o corpo desse animal. As células intersticiais, gente, são células com um poder muito grande de regeneração, tá? Tá ligado ao crescimento e à regeneração desses animais. São células totipotentes. Lembra, totipotente é uma célula que pode se transformar em outro tipo celular, conforme a necessidade. E elas estão entre essas células mioepiteliais, tá? Na epiderme, a gente também vai ter células sensoriais. Sensoriais, o próprio nome já fala, elas são células que vão sentir os estímulos e vão enviar isso para o restante do corpo desse animal. A gente vai ter células glandulares que vão produzir secreção, tá? Isso que glandular faz. E, aliás, isso é uma coisa para comentar com vocês, tá? Vocês perceberam que, por exemplo, a gente tem 3 tecidos aqui nesse animal, a epiderme, a mesogleia e a gastroderme. Percebe que a mesogleia, ela não tem um nome, tipo, terminado em erme, de tecido. Ela tem mesogleia. Por quê? Na verdade, ela não vai ser um tecido verdadeiro, tá? A mesogleia ela é formada a partir dessas células glandulares da epiderme que vão produzir uma secreção e vão ir para esse tecido dessa mesogleia e formar ela, tá? E vai dar sustentação aí para esse animal. Mas é um tecido, por isso que até no livro de vocês está escrito, que é um tecido amorfo, tá? Porque não tem célula, beleza? É só uma secreção ali. E, é claro, a gente vai ter na epiderme os cnidócitos, né? Na região ali dos tentáculos. A gente falou bastante dessa célula, o que ela causa, que é uma célula urticante que tem uma toxina, tá? E tem esse poder de inocular essa toxina em outros animais. Então, é isso que essas vão ser as células que a gente vai ter ali na epiderme, tá? Opa, pessoal, alerta erro aí para mostrar que professor também é gente, né? Então, a mesogleia, ela vai possuir sim células, tá? Escrevi ali agora para vocês que possui células nervosas. Porém, não é um tecido propriamente dito, tá? Mas vai possuir células nervosas por quê? A epiderme, ela vai sentir, através daquelas células sensoriais, os estímulos do ambiente e vai passar esse estímulo para essas células nervosas, que também vai passar para a gastroderme, tá? Porque senão não tem como continuar essa rede nervosa difusa que a gente comentou. E a mesogleia vai ter a principal função aí de suporte do corpo desses animais, tá? Já a gastroderme vai possuir células, né? E é um tecido propriamente dito, sim. Uma dessas células vão ser as células mioepiteliais. Assim como a epiderme também possui células mioepiteliais. Só que essas células daqui da gastroderme, gente, são diferentes, tá? Elas possuem 2 flagelos. E qual que vai ser a função delas? Vai ser de contração e o batimento desse flagelo também para auxiliar aí na digestão, tá? Já lembra, gastroderme, camada mais interna, vai estar sendo ali onde vai ter a cavidade gastrovascular, onde vai acontecer a digestão no corpo desses animais e depois, posteriormente, a digestão intracelular, tá? Nesse tecido, a gente também tem as células glandulares, que vão produzir enzimas digestivas também, tá? Para também estar aí digerindo esse alimento. Vai ter as células sensoriais também, assim como na epiderme, e células intersticiais também, lembra? Poder totipotente para estar podendo virar outras células, caso seja necessário, né? Suprir alguma célula que esteja faltando, caso precise fazer alguma regeneração nesse animal, tá? E são essas as células desse tecido. Lembra lá, epiderme é a camada mais externa, mesogleia é a camada do meio e a gastroderme é a camada mais interna, tá bom? No outro quadro eu tinha escrevido só glândulas, esqueci de escrever glandulares, mas agora eu corrigi aí pra vocês. Agora a gente vai falar sobre reprodução nesses animais. Vamos falar primeiro da reprodução assexuada, tá? Existe um tipo de reprodução também nesses animais chamada de brotamento, igual que vocês viram lá das esponjas, tá?
Esse tipo de reprodução vai acontecer em algumas espécies do tipo pólipo, tá? Então, os pólipos vão se reproduzir assim, dessa maneira que vocês estão vendo aí na imagem. Vai ter um indivíduo adulto e vai começar a surgir dele um brotinho, como se fosse um outro indivíduo menor, tá? Um outro pólipo grudado nele. E esse pólipo vai se desenvolver até ele se soltar desse corpo e cair num substrato, se fixar e ali ele vai se desenvolver em um outro adulto, ok? Essa é a reprodução do tipo brotamento, assexuada, sem troca de material genético, simples assim, tá, gente? Esse próximo tipo de reprodução que a gente vai estar vendo envolve polimorfismo. O que significa polimorfismo? Várias formas, tá? Então, entre as gerações vai ter uma alternância de forma, tá? Alguns quinidários são capazes de ter um ciclo de vida polifórmico, então eles vão alternar entre uma fase que eles são pólipos e se reproduzem de forma assexuada e uma fase de vida em que eles são do tipo medusa, tá? Quinidários do tipo medusa e vão se reproduzir de forma sexuada. Um exemplo de um gênero que faz esse tipo de reprodução é o gênero Aurelia, tá? Então, eles vão produzir gametas a partir da gastroderme e vão liberar esses gametas pela boca. Então, essa fecundação ela pode acontecer tanto interno, na gastroderme, quanto externa, tá? Mas o que vai acontecer? O que é importante? Dessas medusas, vão liberar os gametas vão se fusionar e, como vocês estão vendo, vai formar um ovo e vai formar uma larva ciliada. Essa larva ela vai encontrar um substrato, vai se fixar e vai dar origem a um pólipo, tá? Um indivíduo do tipo pólipo. Esse pólipo, como vocês podem estar vendo, ele vai se dividir em vários pedacinhos. E tá vendo que o pedacinho de cima ele vai se soltar e vai começar a formar uma medusa jovem até uma medusa adulta, para ter de novo uma reprodução sexuada e recomeçar o ciclo. Então, o que seria essa reprodução por estrobilização? Tem um pólipo, e esse pólipo tem vários pedaços, tá? Que ele vai estar amadurecendo e vai estar liberando, e esses pedaços vão se transformar em medusas, tá? Em águas-vivas. Então, essa parte de estrobilização é uma reprodução assexuada, vai dar origem a uma medusa, e aí essa medusa vai se reproduzir de forma sexuada e vai dar origem a um pólipo, tá? Um indivíduo céssio que vai se reproduzir de novo de forma assexuada e assim vai continuar esse ciclo, tá, gente? O desenvolvimento aqui é do tipo indireto, assim como nas esponjas, já que há uma formação de uma larva que não se parece com um indivíduo adulto. E tem esse polimorfismo, tá? Que é essa variância de formas entre essas gerações. Já no tipo de reprodução sem polimorfismo, o que vai estar acontecendo? A medusa, por exemplo, vai estar lá se reproduzindo de forma sexuada, vai gerar uma larva ciliada, e essa larva vai sair nadando, porém, ela não vai se fixar em nenhum substrato, tá? Ela não vai ter essa fase de pólipo, de se fixar e daí virar um pólipo, e esse pólipo liberar mais medusas. Não. Essa larva, ela vai direto virar uma medusa jovem, se transformar num indivíduo adulto e continuar a reprodução de forma sexuada, normal, tá? Vai ser esse o ciclo que vocês estão vendo aqui. E no caso do pólipo, também. Os pólipos, eles vão se reproduzir, por exemplo, no caso das anemonas do mar, vão se reproduzir de forma sexuada. Vai ter a fecundação, que normalmente é interna, pode ser externa, mas normalmente é interna, na cavidade gastrovascular, como eu comentei com vocês. Vai dar origem a uma larva ciliada, e essa larva ela vai virar não uma medusa agora, mas vai virar novamente um pólipo, novamente uma anemona do mar. E vai se fixar no substrato e recomeçar esse ciclo, tá? Então, é uma coisa assim mais direta, não é um desenvolvimento direto, tá, pessoal? Porque ainda tem a formação de uma larva, mas é mais direto do que o que tem alternância de geração, que tem polimorfismo, tá? Que precisa passar por uma geração para daí virar uma medusa, ou passar por uma geração para daí virar um pólipo, ok? São só essas as diferenças. Esses animais, eles normalmente podem ser hermafroditas ou eles também podem ter os sexos separados. Essa fecundação normalmente é interna, apenas ressaltando, tá? Essa larva é de vida livre, tanto para pólipos quanto para medusas. Então, de novo, para os indivíduos desse filo que são sésseis, como as anemonas do mar, elas vão ter uma fase de vida livre. E essa fase vai ser a fase larval, ok? E é isso, pessoal, sobre reprodução.
Pessoal, outros representantes além da água-viva e além das anêmonas do mar, nesse filo nós também temos os corais, tá? Coral é quinidário. Hidras também são quinidários e a caravela portuguesa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse bicho, mas eu vou estar passando um vídeo para vocês que eu acho ele muito interessante, até porque não é só um bicho, né? Então, tem uma variedade aí de grupinhos, os corais também ficam bem parados, por muito tempo também não foram considerados animais, tá? Anêmonas também, quem lembra do Nemo. Então agora, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou passar 3 videozinhos, tá? Para vocês apreciarem a beleza desses animais, a diversidade deles e refletirem um pouco também, tá, pessoal? Vejo vocês logo depois dos vídeos. O bicho que vocês estão vendo aí, gente, é uma caravela portuguesa. Apesar de parecer que é um bicho só, parecer até uma água-viva e causar acidentes similares aos que a água-viva causa, na verdade isso daí são vários animais juntos, tá? É uma colônia. Olha só, tá mostrando os indivíduos dessa colônia. E o que seria uma colônia? Uma colônia são um grupo de animais que eles vivem juntos e eles estão conectados morfologicamente, tá? O corpo deles está um ligado no outro. E é isso que é essa caravela portuguesa. Tem vários quinidários aí e cada um desempenha uma função. Vai ter os quinidários que vão estar aí para produzir gametas, vão ter os quinidários que vão estar aí também para proteção, tá? Para atacar e para caçar. Olha aí, vocês observam o peixinho tá pegando uns pedaços dessa caravela. Ele tá esperto para fugir dela também. Só que ela também tá esperta para caçar. E aí vocês podem observar os tentáculos, onde tem outros quinidários também. E aí vai vir esse peixinho agora. E olha só, ele foi pego pelos tentáculos da caravela, tadinho. Mas ela precisa se alimentar também, né, gente? E tá vendo que ela tá puxando ele agora e ela vai começar a digerir ele. Lembra que eu falei que ela tem só uma cavidade, né? Que é a boca e ao mesmo tempo ânus. Então ela vai digerir ele, levar até a boca, digerir na gastroderme e depois eliminar pela boca mesmo restos desse peixinho. Eu falei das caravelas, né? Que as caravelas elas são uma colônia, na verdade, com vários quinidários unidos, mas não são as únicas, tá? Alguns outros quinidários também têm essa capacidade de formar colônias. Um exemplo são os corais. Os corais, eles também podem estar se agrupando e formando aí colônias, tá? Formando aquelas extensões enormes de corais que a gente pode observar às vezes e que são muito bonitos de se ver. E agora eu vou passar um vídeo exatamente sobre eles. Eu sou o Recife de Coral. As pessoas acham que eu sou só uma pedra, quando na verdade eu sou uma das maiores estruturas vivas deste planeta. Eu sou tão grande que eu posso ser visto do espaço. Por quanto tempo mais? Eu venho crescendo por quase 250 milhões de anos. Daí vieram os humanos, e agora 1/5 de mim já se foi. Claro, eu moro no fundo do mar e você não costuma me ver com tanta frequência. Mas você precisa de mim. Você sabia que 1/4 da vida marinha depende de mim? Eu sou um berçário para o mar. Peixes pequenos dependem de mim para se alimentar e para se esconderem dos peixes grandes. E adivinha quem come os peixes grandes? Acertou. Você. Eu sou uma fábrica de proteína para todo o mundo. E ainda assim você aumenta a temperatura dos oceanos. E agora eu não posso mais viver aqui. E quando as grandes tempestades e tsunamis varrem o oceano, eu sou sua barreira de proteção. Mas você me destrói com bombas e me envenena com poluição. Bom, aqui vai uma ideia meio maluca. Pare de me matar. Então agora, pessoal, eu vou levar vocês para fazer aquela visitinha virtual ao Laboratório de Zoologia da UFMS, para vocês estarem dando uma olhada
nos materiais que a gente tem a respeito do filo quinidária, ok? Então, agora no laboratório eu vou estar mostrando os materiais para vocês do filo quinidária, tá? O primeiro ali é um coral, tem uma base ali embaixo, tá vendo que era um coral vermelho, né? Devia ser bem bonito enquanto estava vivo. E só vou mostrar para vocês estarem vendo mesmo a diversidade, os materiais que a gente tem lá para estar olhando também. O segundo é um pólipo também, é um quinidário do tipo pólipo, mas a gente não tinha identificação de qual quinidário que ele era exatamente. Mas dá pra ver a base ali, eu tô mostrando como que ficaria se ele tivesse fixo, tá? E o terceiro também do tipo pólipo. E só pra mostrar pra vocês como que ele ficaria também, tá? Fixo no substrato. Todos esses três, eles ficariam fixos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os quinidários do tipo medusa, tá? Mostrando o primeiro aí, não deu pra ver muito bem esse, não deu pra ver muito bem os tentáculos dele, mas vai ter um que vai dar pra ver bem bacana aí, os tentáculos, tá? Aí esse segundo, dá pra ver mais ou menos, ali embaixo seria onde ficaria a boca, tá? Eu não falei, mas nos pólipos a boca ela estaria lá em cima, no laboratório no caso, mas eu expliquei durante a aula, se vocês lembrarem. E as águas-vivas têm a boca embaixo, tá? No meio dos tentáculos. Aí esse terceiro também é uma água-viva. Não pude tirar dos vidros, tá, gente? Porque tava um material muito sensível. Então, tô só mostrando assim pra vocês dentro do vidro mesmo. E aí a próxima. Essa já deu pra ver bacana. Essa, ela tava meio de lado, tá vendo que ela tá de lado? E dá pra ver bem os tentáculos dela em volta, que ela usaria para locomoção, para caçar, tá vendo? Esse daí tava bem bonitinho esse material. Aí eu até ergui para vocês poderem ver certinho como que ela tá de lado e o movimento que ela faria para conseguir andar, tá? O movimento de contração que ela usaria os tentáculos. E é isso desses materiais aqui. O último material aqui eu trouxe a caravela portuguesa, gente, para vocês estarem observando, tá? Como seria ver ela morta, né? Já que eu já mostrei o vídeo dela andando, então vou mostrar ela aqui tratada no líquido para ficar conservada. Aí vocês podem observar os tentáculos ali embaixo, tá vendo? Que seria a colônia. E em cima essa estrutura que ela usa para ficar flutuando, tá? Em cima da água. Vocês podem observar que ela tá um pouquinho furadinha, tá? Bem sensível esse material, mas era só para vocês estarem olhando mesmo. Pra curiosidade de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? Espero que tenham aproveitado bastante. E espero encontrar vocês aqui na nossa próxima aula de Conhecendo os Invertebrados, no qual o assunto vai ser o filo Equinodermata, tá bom? Bons estudos aí e se cuidem. Até a próxima!